Casos curiosos da Bíblia. E eu já falei aqui sobre a jumenta que falou, falei do grande peixe que engoliu Jonas, falei da mulher que virou uma estátua de sal, semana passada Sansão, que tinha força nos seus cabelos. Essas pregações estão no YouTube. E hoje eu quero continuar com vocês aqui nessa série sobre os 3 amigos de Daniel na fornalha, né? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou os nomes dele em hebreu, Ananias, Misael e Azarias. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história de hoje. Começando lá a história para você entender, do livro de Daniel capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Deixa eu explicar para vocês, antes da gente falar da história da fornalha, de 3 amigos numa fornalha que não se queimaram, eles estavam lá andando na fornalha, que é uma história tão conhecida na Bíblia, e quando a gente pega aquelas Bíblias de criança, você vai ver essa historinha lá, ilustrada. Mas qual que é o contexto dessa história? O contexto é que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, e esse texto, ele está então num contexto chamado cativeiro babilônico. A gente não tem ideia o que é isso, um país invadir o Brasil e fazer-nos cativos. A gente não viveu essa experiência. Ali fala o texto, a sitiou. Se você já assistiu um filme de guerra, é uma cena de guerra, de terror, de tragédia. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, ele queimou a cidade, destruiu a cidade, demoliu o templo, roubou utensílios do templo, ele matou crianças, idosos, enfim, é todo um contexto chamado cativeiro babilônico, contexto triste, muito triste da época da Bíblia. E o que o Nabucodonosor fazia? Capítulo 1:3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Qual que é a estratégia de Nabucodonosor? Ele entrava lá na cidade, ele carregava os bens, o ouro, e ele também pegou ali os melhores daquele povo. Ali diz que ele trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. O que ele fez? Ele trouxe esses jovens, e ali estavam os 4, Daniel e os 3 amigos dele. Ele trouxe esses meninos para Babilônia, e para esses meninos serem vamos dizer assim, treinados, serem capacitados, sendo formados na Babilônia, e eles serem opressores do seu próprio povo, colocarem esses meninos em lugares de liderança na Babilônia, e esses mesmos jovens dominarem o seu próprio povo. Esse era o objetivo de Nabucodonosor. Ou seja, se alguém se rebelasse, se alguém falasse, por que você está me batendo? Você é do meu próprio povo que está me batendo, que está me dominando, escravizando. E ali está o nome desses meninos. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está o nome desses meninos ali, os 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas esses nomes desses meninos foram mudados, desses jovens, tá? Capítulo 1:7 fala, o chefe dos eunucos e pôs outros nomes. Então Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Interessante que o nome, na cultura judaica, ele tinha uma questão espiritual. Então, por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz, ele recebeu o nome Beltesazar. Bel era um deus deles, Bel protege o rei. Ananias, Deus é misericordioso, foi chamado Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Misael significa quem é como Deus. Mesaque, o nome dele agora, quem é como Vênus. Azarias, Deus ajuda, o nome dele mudou, Abidnego, servo do Deus Nego.
Então esses nomes desses meninos foram mudados. Por quê? Porque Nabucodonosor queria que eles esquecessem a religião judaica, a religião dos hebreus, a religião de Israel, que é o Antigo Testamento. Queriam que eles esquecessem, que eles fossem agora, trocassem a fé deles pelas divindades da Babilônia. Deus Bel, o Deus Marduk, o Deus Vênus e o Deus Nego. Então, esse é o contexto do livro de Daniel. E nós vamos agora no capítulo 3, então, que é a cena da imagem de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nabucodonosor, o que ele faz? Ele faz uma imagem de ouro, de mais ou menos, aqui fala côvado na linguagem da Almeida, na linguagem nossa de metros, seria 27 metros de altura. O que é 27 metros de altura? Um prédio de mais ou menos 8 andares. Então imagine um prédio de 8 andares, uma imagem daquele tamanho. Para a engenharia da época, era uma grande imagem, né? E era de ouro. Então você veja que realmente foi algo esplendoroso. Possivelmente era a própria imagem de Nabucodonosor, porque ele era tão embriagado pelo poder, tão orgulhoso, que ele não se contentou ser o maior rei da época, ele quis ser o próprio Deus. Ele disse: vou fazer uma imagem e vocês vão adorar a imagem. Olha que loucura, né? A vida de Nabucodonosor. Então, verso 6, ele deu uma ordem: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de toda língua e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, qual que era a história aqui, o contexto? Que todo mundo tinha que se prostrar diante daquela imagem, e na inauguração da imagem foi feita uma grande orquestra. Olha os instrumentos lá: pífaro, harpa, cítaro. Se fosse hoje bateria, guitarra, violão, saxofone, ia ter um monte de instrumento, e na hora que tocasse aquela banda, tocasse aquela orquestra, todos deveriam o quê? Se prostrar. Quem não se prostrasse teria consequências, né? Interessante isso aqui, né? É a religião da força. Tem religiões da violência. Você sabia que tem religiões espalhadas pelo nosso mundo, que assim, se você não faz o que ela diz, você tem punição, né? Tem uma religião no mundo que, se você chegar lá e eles falam assim: qual é o tal versículo de tal capítulo do tal livro, se você não souber, morre. É a religião da violência, é a religião da força, é a religião do terror. O cristianismo, meus irmãos, não é uma religião do amor. Não é a religião do terror, é do amor. O cristianismo, ninguém de vocês aqui veio aqui porque ia ser jogado na fornalha. Vocês vieram aqui por livre vontade, porque a Bíblia diz assim: vinde a mim, vinde, é um convite. Se alguém quiser me seguir, disse Jesus, tome a sua cruz. Em Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato. É um convite. Jesus é um cavalheiro. Você não é forçado a segui-lo. É sua escolha. Mas a religião de Nabucodonosor é a religião do ódio, do terror, da morte. Então, quem não obedecer vai morrer, vai para a fornalha. E está ali aquela multidão. Imagina agora aquela cena da novela da Record, né? Aquela multidão de gente, toca a banda, todo mundo se ajoelha, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Menos os nossos 3 jovens, os nomes deles em hebreu: Ananias, Misael e Azarias, menos eles. Aí você fala assim: pastor, mas cadê Daniel? Realmente Daniel, ele não aparece aqui. Se você ler o capítulo 2, Daniel, do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho, e no sonho dele, ele fala que alguém pudesse falar, ele fala que ele não vai contar o sonho. Os caras tinham que dizer o que ele sonhou, e tinham que dar a tradução do sonho. Os caras falaram: rei, é impossível.
é impossível alguém dizer o que você sonhou e ainda traduzir o que você sonhou. Ele fala assim, então vocês vão tudo morrer. Mas Daniel, Deus deu a ele o dom da revelação de sonhos. Daniel busca a Deus em oração e Deus mostra o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel, ele foi colocado aqui no capítulo 2, já num lugar maior. Então possivelmente ele não foi cobrado dessa cena aqui, que estão os amigos de Daniel, que eram ainda eram inferiores dentro de uma hierarquia de ordem. Então possivelmente Daniel talvez estava livre de ir ou não ir nessa inauguração, vamos assim dizer. Mas os amigos deles estão ali, e os amigos dele não se prostram, né? Eles não se ajoelham, todo mundo se ajoelha e eles ficam em pé. É claro que ia dar BO, né? BO é o boletim de ocorrência, né? Então, qual é que é a acusação que eles receberam? Capítulo 3, verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, repete, né? Do saltério, da gaita de fole, toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Verso 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha o 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram, olha o que ele fala, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui, meus irmãos, é uma questão de disputa de poder. Aqueles homens que estavam ali tentando a vaga dos amigos de Daniel, eles vão até o rei e falam, ó rei, primeiro de uma linguagem de bajulação, né? Ó rei, vive eternamente, né? Está lá no começo do texto, versículo 9. Ó rei, vive eternamente. Depois eles falam, eles não fizeram caso de ti. Homens judeus, ou seja, por que você colocou esses homens judeus aí nos cargos, sendo que nós aqui somos da Babilônia e não temos cargo? Então é uma questão ali de inveja, é uma questão ali de vontade de entrar no lugar do outro, e assim eles falam, eles não obedeceram o decreto. Nós estamos numa fase agora de decreto, né? Todo mundo sabe ler decreto já. Então, o decreto, qual que era o decreto? Tinha que se ajoelhar diante da imagem, né? E esses meninos não se ajoelharam. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então agora o que acontece? A acusação aconteceu, desses homens invejosos, aconteceu a acusação, e então o Nabucodonosor chama uma conversa tete a tete, pessoal, dizer, é verdade isso? Eu ouvi falar que vocês, né, servem ou não servem os meus deuses, que vocês têm outros deuses, e vocês não adoraram a minha imagem, a imagem que eu levantei, né? O rei estava furioso, diz a Bíblia, né, irado e furioso, e ele queria então saber se aquela acusação era verdadeira, era verídica, ou se era uma questão ali de fofoca simplesmente. Aí o rei fala assim, agora pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aqui o que acontece? Esses meninos, esses jovens, recebem uma segunda chance. O Nabucodonosor possivelmente tinha um carinho por esses meninos, né? Ele vai lá e chama eles e fala assim, é verdade isso que vocês, né, que estão falando de vocês, mas é o seguinte, eu vou dar uma segunda chance. Quando tocar a banda, quando tocar, né, a orquestra, vocês vão se ajoelhar dessa vez. Qual que é a resposta desses meninos, né? Muito forte isso aqui, até eu creio que para mim é um dos textos assim mais fortes das escrituras, assim, que mais eu me admiro com a resposta dada. Daniel 3,16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Ou seja, os amigos de Daniel, esses 3 jovens, eles falam assim: rei, não vamos perder tempo não. Não precisa para a segunda vez não. Não precisa segunda rodada não de banda, de orquestra, de adoração. Nós simplesmente não vamos adorar. Simplesmente isso. Nós não vamos adorar. E outra coisa, não precisa ter defesa não, rei. Não tem defesa. Né? Não precisa justificativa não. Porque se ser leal a Deus é um crime, então nós somos criminosos. Porque nós não vamos adorar uma imagem. Meus irmãos, a gente tem que entender que esses meninos, eles eram hebreus. Qual que eram os 10 mandamentos? Não farás para ti imagem e semelhança do que há no céu, na terra, embaixo da terra. O mandamento fala: não adorarás, não lhes dará culto. Isso é uma coisa que estava impregnada dentro deles, era um valor deles. Não adianta o rei fazer um decreto, o rei tentar mudar o nome deles. Há algo dentro deles muito maior, que são esse valor. Chama-se propósito, chama-se fé. Eles não vão se prostrar. E, ó rei, para que perder tempo, rei? Para que tocar de novo? Né? Nós não vamos adorar a imagem. Né? E rei, se Deus nos livrar, bem. E se Ele não nos livrar, a gente pereceu. A gente morreu. Mas fica sabendo, rei, que nós não vamos adorar essa imagem. Né? Então, que resposta, né? Acho assim, de uma firmeza, de uma postura, né? de convicção, que nos falta hoje. Né? Eles não estão, eles estão à porta da morte, de uma consequência, de uma fornalha, e eles são firmes, eles são muito firmes. 17, né? Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará. O verso 18, se não, ó rei, nós não vamos adorar a imagem. Então é uma postura que realmente nos encanta, nos admira. E aí continua a história, a fornalha está acesa, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Interessante que fala que o rosto dele, ali fala, ficou transtornado, né? Sabe quando você olha no rosto de uma pessoa e você percebe que não está legal aquela pessoa? O rosto dele mostrava uma ira, um ódio, uma raiva. E assim aquele homem disse assim: vamos aquecer 7 vezes mais, ou seja, quanto mais quente melhor, vai ser mais rápida essa morte, ou vai ser mais cruel essa morte desses jovens. E assim o rei ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Ou seja, não bastava qualquer homem não, tinha que ser os mais fortes do seu exército, e não bastava só jogar não, tinha que amarrar, tinha que ser pior, um pouquinho mais de crueldade, um pouquinho mais de maldade no coração de Nabucodonosor. O verso 22, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante esse destaque, os homens que foram lançar, morreram, tão quente que estava aquela fornalha. E agora, meus irmãos, o que acontece? Eles estão lá dentro, eles chegaram, vamos dizer, ao fim, eles morreram talvez, né? Se fosse na Globo, na novela da Globo, agora foi assim, plim, plim, que aí dava aquele intervalinho, vinha as propagandas e voltava, né, para a próxima cena. Mas aqui não tem propaganda, então nós vamos para frente, ver o grande milagre que aconteceu. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto semelhante a um filho dos deuses. Então está lá o rei assim, né, feliz, né, agora, né, crueldade, não, matei aqueles que se levantaram contra mim, que não se submeteram à minha lei, meu decreto. E de repente ele vê lá, esses caras estão andando lá no meio do fogo, né? Estão passeando no fogo, estão conversando, estão louvando, estão orando. E de repente não são só 3, são 4.
E ele pergunta ao rei, não foi 3? O pessoal responde, sim, rei, foi 3. Mas por que tem 4? E o quarto parece ser um ser angelical. O quarto parece um filho dos deuses. Alguns falam que é o próprio Deus, outros falam que são anjos. Alguns chegaram a falar que era até Jesus Cristo lá dentro. Aí você vai ter que chegar no céu e perguntar para Deus quem estava lá realmente. Né? Não importa, mas alguém era especial que estava lá. Né? Que era realmente um ser angelical, aí, a figura de uma divindade, de uma pessoa ali cuidando deles, né? Zelando por eles. E assim, realmente, um milagre. O capítulo 3, 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Olha que legal, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Né? Então aqueles homens, eles saem da fornalha, aqueles 3, né? E eles estão bem. Realmente não é um caso curioso, não é um milagre na Bíblia isso aqui? Como que alguém é jogado num fogo e sai dali, o cabelo sem ser queimado, a roupa sem ser queimada, não tem cheiro de fogo? Então, por isso que realmente é um caso curioso da Bíblia, um caso assim que realmente a gente vê que é algo sobrenatural. O dia que 3 homens foram lançados numa fornalha e não se queimaram. E na realidade tinha 4 lá. Eu vi uma postagem hoje de um milagre. Né? A gente acha que Deus deixou os milagres só lá no passado. Diz que aconteceu não sei qual cidade, foi noticiado hoje ou ontem. Diz que um pastor e mais 2 pessoas, eu acho, estavam jejuando e orando. E eles estavam de jejum já há alguns dias. E de repente chega um assaltante para roubar o pastor lá e o pessoal que estava lá de jejum há alguns dias lá no monte. E o pastor começou a orar. Não é que o ladrão morreu na hora, tem um ataque fulminante na hora. Gente, eu falei que Deus continua fazendo milagre, né? Eu fiquei pensando naquele caso de Ananias lá na Bíblia, de Safira, que chegaram lá, morreram no pé dos apóstolos, né? Acho que um ladrão vai pensar agora 2 vezes, depois que ler essa notícia, de roubar um homem e uma mulher que estiver jejuando e orando. Né? Diz que o ladrão teve um ataque fulminante na hora do assalto. Né? Então, essas coisas continuam acontecendo nos nossos dias. Né? Um Deus que cuida de nós. Né? Um Deus que está a favor dos seus. Né? E realmente a palavra de Deus ela é viva e Deus pode sim fazer coisas ainda hoje em dia. E eu quero concluir, meus irmãos, com vocês, sempre trazendo essas histórias tão famosas, trazendo todo o contexto e lembrando vocês, né, da história, com as aplicações. A primeira aplicação para a nossa reflexão, a nossa fidelidade deve ser constante, a nossa fidelidade a Deus deve ser constante. Se a gente olhar para a história desses meninos, eles estavam numa terra estranha, numa cultura estranha, em um lugar estranho, tudo era desfavorável, mas eles mantêm a fidelidade a Deus. Mantém. Não é o lugar que faz você que faz o lugar. Né? Não importa onde você está. Não, pastor, porque eu estou lá na casa do chapéu fazendo faculdade longe da minha igreja, dos meus pais. Você faz o lugar. Você leva a palavra de Deus onde você está. A nossa fidelidade a Deus deve ser constante. Né? E olha, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, fazer o que é certo dá errado. Né? Fazer o que é certo dá errado. Fazer o que é certo vai para a fornalha. Fazer o que é certo, a cova dos leões. Fazer o que é certo, Paulo e Silas foram presos. Às vezes você fazer o que é certo, você é taxado de quadrado, de rejeitado. Às vezes fazer o que é certo, você pode ser despedido da empresa. Porque quer que você faz um jeitinho lá e você fala que não vai fazer. Enfim, muitas vezes fazer o que é certo pode dar errado, mas não importa. Não importa porque o mais importante nessa vida é a nossa fidelidade a Deus. Faz o que é certo. As consequências, não se preocupe. Né? Essa é a primeira aplicação da história. A segunda aplicação, a fornalha é uma prova da nossa fidelidade. Ou seja, lembra de José?
na Bíblia, a mulher de Potifar, ela disse, deita-te comigo. Ele falou assim, não, não vou deitar. Ela fez um escândalo, ele foi preso. Muitas vezes, quando a gente faz o que é certo, a gente pode sim ir para a fornalha. Ou seja, às vezes na vida, se você passa por um momento difícil, não é que você está colhendo coisas erradas, às vezes é porque você está fazendo o que é certo. Certo? E é uma prova da sua fidelidade a Deus, as lutas que você está enfrentando, mas permaneça. E último, é na fornalha que o quarto homem aparece. Interessante, aqui eu encerro. Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Deus não impediu a fabricação da imagem, Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha, Deus não impediu o decreto, Deus não impediu que eles fossem acusados, Deus não impediu a fúria do rei, Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha 7 vezes aquecida, Deus não impediu, mas na fornalha Deus os guardou, Deus os protegeu. Ou seja, quando somos fiéis a Deus, Deus é fiel a nós. Ele é fiel a nós. Então, esse quarto homem, esse anjo, esse ser angelical, o Cristo, a Trindade, eu não sei, estará conosco na nossa fidelidade, nas coisas certas. Olha essa frase aqui para a gente finalizar, ó. Escute bem. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou ficamos dentro da fornalha com Cristo. Vou repetir. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou ficamos dentro da fornalha com Cristo. É uma escolha da vida. Momentos da vida vamos ter que escolher. Se estamos na fornalha com Nabucodonosor, fora da fornalha no palácio de Nabucodonosor, adorando a imagem na Babilônia, ou se vamos estar lá na fornalha, mas com Cristo. O lugar da maior prova é o lugar da maior comunhão com Cristo. Meus irmãos, espero que essa mensagem, espero que esse texto continue falando aos nossos corações durante essa semana, durante o dia de hoje, que essa mensagem ela continue sendo atual para nós. Amém?